Amém. Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a apresentarmos a Tua palavra, não segundo sabedoria ou conhecimento humano, mas segundo o Espírito de Deus, que é Espírito de revelação, para que o Senhor traga sobre nós a verdadeira revelação que vem do Senhor e com ela possa o Senhor trazer entendimento da Tua palavra. Leva-nos a viver a Tua palavra em plenitude de vida e que as bênçãos de Deus possam se manifestar na vida de todos nós. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor possam ser dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livros de Eclesiastes, capítulo de número 9. Versículo 13 a 18. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, e a livrou pela sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. É muito importante pregarmos, estudarmos, ministrarmos a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a fé traz à existência as coisas que não existem. Havendo fé, haverá criação. Havendo fé, existirão novas coisas que antes não existiam na vida de cada um de nós. Mas a Bíblia diz, como crerão se não houver quem pregue? Como crerão se não pregarmos? Quando nós pregamos sobre cura, o que acontece? Existe cura. Porque a fé traz à existência a cura. Quando nós pregamos sobre libertação, existe libertação, porque a fé traz à existência
a libertação. Quando nós pregamos sobre diversos assuntos, como pregamos sobre o amor ao próximo, estas coisas são ministradas a nós por meio da fé, são trazidas à existência na vida de cada um de nós. Esse versículo é um versículo que chega a ser alarmante, pois esse é um versículo em que Salomão fala que foi grande exemplo para ele. Exemplo de um homem pobre, porém sábio, que livrou esta pequena cidade pela sua sabedoria. A Bíblia não nos relata e não se preocupou em nos relatar a forma pela qual essa cidade foi liberta, mas que foi por meio, e apenas isso, da sabedoria deste homem pobre e sábio. No entanto, após essa cidade ser liberta, notamos que não houve gratidão, nem reconhecimento, houve apenas salvação. Meus irmãos, que haja salvação, isso não quer dizer que haverá gratidão e que haverá reconhecimento. Então, este homem não foi lembrado. Esse homem que possuía duas características que são as que se salienta na narrativa: o ser pobre e o ser sábio. E outras duas características que não são tão evidentes, mas que estão presentes: o ser um instrumento para salvar outros e o ser esquecido. Foi ele esquecido. Foi ele esquecido, e alguns diriam, foi ele esquecido de todos. Mas eu diria, de todos não. Porque alguém prestou atenção nesse homem. E esse alguém foi Salomão. Alguém deu valor a esse homem. E esse alguém foi Salomão. E esse homem não apenas foi lembrado, mas eu diria imortalizada a sua memória e o seu feito, porque isto foi registrado nas Sagradas Escrituras. E passará céu, e passará terra, mas as palavras de Deus não passarão. As palavras de Deus permanecerão para sempre. Este homem tem uma memória eterna. Amém? Essa é uma justiça de Deus. No entanto, isso não anula a realidade de que esse era um homem sábio, porém pobre. Era um homem pobre, porém sábio, que pôde, por sua sabedoria, não por sua pobreza, mas por sua sabedoria, salvar a sua pequena cidade. E não obstante tudo isto, ele ser esquecido. Nós notamos aqui algo que mexe com os nossos brios, porque nos parece uma injustiça. Nos parece, e sem dúvida é uma injustiça. Muitos aqui o sabem e outros não, daquela experiência que eu tive já há bastante tempo, quando tinha eu um peso corporal bem mais elevado do que o que eu tenho agora. A saber, daquelas coisas que as pessoas
acima do peso fazem, eu estava acima do peso, com os modestos meus, na época, 147 quilos. Que eu saiba, essa foi minha última pesagem, e como todos que estão muito acima do peso, me pesava menos do que normalmente alguém se pesa. Então, digamos que eu estivesse consciente, o peso máximo que eu alcancei foi 147 quilos. E uma vez me dirigindo ao Centro Evangelístico Internacional de Caraí, que na época era dirigido pelo pastor Custódio Rangel, enquanto estava na ponte Rio-Niterói, tive uma experiência em que Deus falou comigo e me disse: eu tenho um plano para você a longo prazo, mas da maneira como você leva a sua vida, você chegará aqui antes do tempo. Antes do tempo. Ou seja, eu não cumpriria o tempo, o meu tempo. Por quê? Porque eu estaria, literalmente, pelo meu comportamento, matando-me aos poucos. Então, tendo uma experiência muito forte com o Senhor, mudei o meu proceder, a minha maneira de ser, e hoje, já no processo de anos, já estou mais leve do que eu era, já estou com 93 quilos. Hoje o meu peso está sempre assim, próximo dos 93 quilos. Isso foi algo que mudou a minha vida, em que eu senti, naquele momento, uma palavra de Deus para mim, direta à minha vida, quanto aos cuidados com o santuário do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o teu corpo, porque nós somos santuário do Espírito Santo, templos do Senhor, templos que caminham, e que eu mudei, portanto, a minha maneira de ser por uma palavra direta do Senhor. De forma distinta, tive eu uma experiência com Deus e eu alicerço essa experiência em cima desta palavra. Meus irmãos, apesar de tudo isso, mais vale a sabedoria. A sabedoria vale. A sabedoria é ótima, a sabedoria é sobrenatural, é dom de Deus. A sabedoria vem do Senhor na nossa vida. Mas, mesmo que tenhamos sabedoria, veja, se somos pobres, porém sábios, e mesmo que libertemos uma cidade inteira, seremos esquecidos. Ou, melhor dizendo, poderemos ser igualmente esquecidos, desmerecidos, injustiçados. Em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, você encontrará uma hipervalorização da riqueza. Porque a preocupação das Escrituras, porque a preocupação de Deus é com filhos maduros, com filhos honrados, dignos do nosso Pai Celestial. É como eu disse, a Bíblia não está preocupada que sejamos, um exemplo, cantores excepcionais, músicos extraordinários, eloquentes pregadores. Não é que não seja bom ser um bom cantor, um músico extraordinário, um eloquente
pregador, mas o que a Bíblia diz que Deus busca não é um eloquente pregador, não é um músico extraordinário, excelente cantor. O que Deus busca são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você pode ser um adorador e ao mesmo tempo um excelente cantor, se você pode ser um adorador e ao mesmo tempo um músico extraordinário, se você pode ser um adorador e ao mesmo tempo um eloquente pregador, melhor. Mas o que Deus procura não são o que os homens valorizam. O que Deus procura é um adorador que o adore em espírito e em verdade. O que Deus valoriza não é o que os homens valorizam. O que Deus valoriza é a sabedoria. Mas o que os homens de fato valorizam, os homens, é a riqueza, é o ser rico. Estes não são esquecidos, estes são lembrados. E nós temos que olhar para esta realidade e não olhar para essas coisas com um coração pesado. Eu me lembro da situação de um pastor de El Salvador, que foi o santo daquele lugar, que foi o homem que fez a diferença naquela nação, que dedicou a sua vida inteira a pregar, a evangelizar, a servir, a orar, a buscar, a ensinar, a discipular. Morreu este homem, idoso, em uma favela, numa cama, sem condições, em miséria, em pobreza, digamos assim. Deus não esqueceu deste homem. Eu não tenho dúvida que ele foi recebido nos céus com as maiores honras celestes. Eu não tenho dúvida que os anjos até cantaram na entrada deste herói maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que este homem ouviu do trono o seu nome ser falado pelo próprio Senhor Jesus e dizendo: vinde bendito de meu Pai. Eu não tenho dúvida disso. Isso é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Mas isso não muda o fato da forma, do lugar, de ser tão esquecido, de ser tão deixado. Então, deixe-me dizer uma coisa. Deus me fez lembrar desse homem. E enquanto eu orava, enquanto eu sozinho com Deus estava orando, por um minuto, uma experiência muito estranha, eu me vi no lugar desse homem. Eu nunca procurei riquezas, eu nunca procurei fama, eu nunca procurei glória. Eu sempre procurei servir a Deus e servir aos homens. E eu procuro, se eu posso dizer assim, as honras eternas, mais do que as honras terrenas. E o que eu desejo são as honras eternas. São as honras que nós nem mesmo temos a capacidade de compreender bem como elas o são. Os galardões, as coroas, as mansões celestiais. Em mim há ambição, mas há uma ambição muito direcionada a essas coisas. E eu tenho que confessar, se ambição é pecado, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho ambição. Eu tenho ambição dessas coisas eternas. Mas Deus me mostrou tudo isso. E Deus me mostrou como às vezes nós
somos simplórios e numa singeleza de coração não somos prudentes. Lembre-se que Jesus diz: sejam prudentes. Não somos, na prudência, previdentes. E não nos preocupamos. Sabe, homens de Deus como Abraão, homens de Deus como Isaac, homens de Deus como Jacó, não foram apenas homens que nós diríamos foram ricos. Me parece que foram ricos, mas foram homens prudentes e previdentes. Foram homens que, quando a seca chegou, como no caso de Jacó, Jacó tinha recursos. Jacó tinha guardado recursos, que ele pôde enviar seus filhos ao Egito para comprar mantimento. Jacó a Bíblia não diz que Deus revelou a Jacó que viriam dias de fome e dias de seca, mas Jacó estava pronto para o dia mau. Jesus mesmo disse: lembrai-vos dos dias maus, porque eles não serão poucos. Foi então que o Senhor começou a ministrar ao meu coração de como está, não somente a minha vida, mas de como está o povo de Deus, de uma forma geral, como estão as pessoas de uma forma geral. Hoje se fala muito a preocupação sobre a mudança da questão da previdência, a preocupação com o futuro, a preocupação com a aposentadoria, a preocupação ao ouvirmos certas coisas que eu acho que podem ser até acidentais, uma loucura, como foi dita numa entrevista, que foi dito: não, qualquer pessoa pode trabalhar até os 80 anos. Eu quando ouvi aquilo, disse: como qualquer pessoa? Glória a Deus por aqueles que podem, que têm condição. Recentemente perdemos esta rainha do teatro brasileiro, que foi a senhora Bibi Ferreira, e que ela simplesmente trabalhou. Ela morreu com 96, ela trabalhou até 95, ela trabalhou até recentemente. Ela continuava, aos 95, ela terminou seu último trabalho, uma turnê pela Europa, aos 95 anos. Poxa, há de se dizer que saúde, mas não são todos abençoados com o mesmo vigor, com a mesma capacidade, ao contrário. Mas como está o povo de Deus? Como estou eu? Como está você? Por isso o Senhor começou a ministrar ao meu coração, e eu estou abrindo meu coração para você, e eu estou dizendo: eu estou trazendo essas palavras porque eu creio que, trazendo essas palavras criarão fé, e a fé trará a existência. A existência o quê? Recursos que não existem. Entenda bem, eu não estou numa mensagem eufórica e entusiasmada de prosperidade a todo custo, manipuladora. Não, eu creio no Deus a quem servimos. Sabe, a própria palavra pobre é uma palavra que tem um conceito no nosso entendimento. Por causa do que é a palavra latina, pobre, ela tem um conceito de miséria. E a palavra pobre, nem no grego, nem no hebraico, significa, de fato, um estado miserável. Em primeiro lugar, ela tem uma ideia de uma aflição. Por quê? Porque os recursos são limitados. Não é a ausência de recursos. Isso é miséria. Pobreza é
limitação de recursos. E a limitação dos recursos produz uma aflição. Veja bem, a palavra pobre, que existe mais de uma palavra pobre, eu até fiz uma pequena pesquisa nas línguas bíblicas, particularmente no hebraico e no grego. Uma delas é a palavra ani, uma palavra hebraica que significa pobre, que significa fraco, que significa aflito e que significa, inclusive, humilde. Humilde. Por isso, também em grego, há uma proximidade do que é a palavra pobre e a palavra humilde, de pobres recursos, de humildes recursos, não de recursos miseráveis. Por exemplo, o pobre é o que vive do seu ganho diário. O que a Bíblia fala, e usa inclusive a palavra jornaleiro, que é quem? Quem recebe trabalho, paga diária, de jornada. Jornada é um dia. Em italiano é exatamente isso, uma jornada é um dia. Então, aquele que tem o seu pagamento diário, este é um pobre. Então, um pobre não é quem não tem nada. Um pobre é quem tem pouco. Pouco. Tem pouco, mas tem. Amém? Tem pouco, mas tem. Pobreza, biblicamente, não é vergonha. Muitos pregadores tratam a pobreza e transmitem dos púlpitos a pobreza como se fosse algo vexatório, vergonhoso. Não, ser pobre não é vergonha biblicamente. Também não é virtude. É uma condição de vida. Não é virtude, não é vergonha. Como riqueza também não é virtude, como riqueza também não é vergonha. É uma condição de vida. Porque ter riqueza não quer dizer que seja algo bom. Quando a Bíblia fala da riqueza como algo bom, diz que o homem é quem Deus deu o dom. Também está em Eclesiastes isso, de ter riqueza e bens, e comer, e desfrutar do que tem. Isso é um dom de Deus. Porque tem gente que tem riqueza e não desfruta do que tem. Tem gente que tem bens e não desfruta do que tem. Nós não temos que ter para ter. Nós temos que ter para desfrutar. Quem pode dizer amém a isso? Ter para desfrutar. Veja, existe outra palavra que é bion, que significa necessitado. Necessitado. Ou a palavra dal, que significa pobre, desamparado e fraco. É isto que Gideão, que era da tribo de Manassés, diz ao anjo, diz ao Senhor: mas eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família. Alguns traduzem a menor, mas na realidade é a mais pobre de Manassés. E como é que uma família pobre de Manassés tinha gado, tinha terras, tinha lugar para preparar o vinho e terras com
trigo, aonde podia se recolher o trigo e malhar o trigo, e era pobre. Ele diz, a minha família é pobre. Era pobre, mas eu volto a dizer, não é esse conceito de pobre que nós temos. Não é essa ideia de pobreza, não é a ideia de mendicância, é a ideia de eu não tenho o suficiente, eu tenho limitado. Nós temos e somos aflitos, porque o que temos não alcança para o que precisamos de fato. Isto é uma pobreza. E, meu Deus, nós temos que banir isto da nossa vida. Nós temos que vencer. Eu volto a dizer que ser pobre não é algo que eu diga, isso é negativo. Não é negativo, não é positivo. Nós tornamos assim, porque essa é a mentalidade da nossa sociedade, é uma condição de vida. Para você ter uma ideia, a palavra pobre, ela chega a tal ponto que ela equivale à palavra humilde. A palavra humilde, e não somente isto. Há alguns, quando você pega essas palavras e elas se transformam em verbos, e de verbos elas se transformam em adjetivos, como o adjetivo referente a Moisés, que diz que era o homem mais manso. É este verbo, esta palavra, ani, transformada em verbo, que é anal, que fica o quê? A palavra humilde, a palavra pobre, a palavra manso. Manso. Moisés era pobre de algo que ele tinha que ser pobre. Moisés era pobre de arrogância, era pobre de ímpetos violentos. Moisés suportava afrontas. Moisés era manso, Moisés era humilde. É quando Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele estava usando palavras como essa, que faziam um paralelo, que identificavam-se com a situação de vida daquelas pessoas que eram de fato pobres, que eram o quê? Assalariados, que ganhavam a jornada de um dia, e se não fossem escolhidos, como nos diz a parábola, eles ficavam sem o seu ganho, eles ficavam sem o seu dia de salário, eles viviam uma aflição, era sempre uma aflição o dia de trabalho. Quantas vezes eles podiam voltar do trabalho de mãos vazias, como Pedro, como os discípulos, voltando e não tendo nada no barco. E Jesus, então, intervém. Jesus os ajuda, Jesus os abençoa, Jesus muda a sua condição daquele dia, dando-lhes a eles uma abundância que eles nunca tiveram. E foi tão surpreendente que Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno, porque isso é demais para mim, isso é muito inesperado, isso é muita abundância. É engraçado, realmente Jesus sabia escolher, porque quanta gente que recebesse uma bênção tão abundante diria, glória a Deus, aleluia, eu mereço. Mas Pedro disse, afaste-se de mim. Afaste-se de mim, eu não mereço isso. Quanta gente que se visse Jesus fazer uma tal ganho, tal produtividade no seu negócio, não diria, não saia de perto de mim. Mas esses homens eram diferentes. Meus irmãos, eu vejo gente pregar e dizer que era gente comum, desculpe, em alguns aspectos. Eu não acho essa gente comum. Eu acho esses homens que estavam com Jesus, eles tinham algumas características. Pedro, por exemplo, tem coisas para mim que é extraordinário. Para mim, eu admiro Pedro. João tem coisas para mim que são extraordinárias. E os discípulos de Jesus possuem
coisas extraordinárias. Aí você dirá, se ainda fosse o apóstolo Paulo também, diante de mim, eu vejo coisas na vida dele, eu acho que esse homem é extraordinário, extraordinário. Nós não podemos aceitar a situação em que estamos vivendo. E há duas interpretações em cima desse texto de Eclesiastes, do sábio, porém pobre, do pobre, porém sábio, deste homem, que uma delas diz, não importa que seja pobre, ainda assim, porque quando você lê, diz, melhor é a sabedoria. A sabedoria vale mais, e vale mais do que as armas de guerra, vale mais do que tudo. A sabedoria vale mais. Ela vale mais que o ouro, ela vale mais do que o ouro refinado, do que o ouro muitas vezes passado pelo fogo. A sabedoria vale, mesmo que sejamos injustiçados, mesmo que sejamos esquecidos, mesmo que não sejamos recompensados, a sabedoria vale a pena ser sábio. O outro é esse homem, que Eclesiastes fala muito da sabedoria, e diz que a sabedoria te prospera, que a sabedoria te enriquece. Essa é outra interpretação. Esse homem não fez uso da sabedoria para enriquecer-se, para prosperar-se, para ter mais. Não estou dizendo que seja certo, não estou dizendo também que seja errado. Eu estou dizendo simplesmente que ele não fez uso, da sabedoria para isto. Mas mais vale a sabedoria. Porém, uma pergunta fica no ar. E se ele fosse sábio e fosse rico? Teria sido ele esquecido? Ingratidão é ingratidão. A ingratidão ao pobre também é a mesma ingratidão ao rico. Mas é muito mais fácil esquecer-se do pobre e ser ingrato ao pobre do que esquecer-se do rico e ser ingrato ao rico. É muito perigoso quando nós vamos por esse raciocínio, mas isto, infelizmente, é uma verdade. As pessoas, nós até usamos isso. Quando você está bem, você está cercado de amigos. Mas quando você está mal, os verdadeiros amigos se apresentam. Mas há uma série de ditos amigos que desaparecerão. Eu sou sabedoria popular, mas é uma verdade. É uma verdade. E que se Deus não tocar nas vidas, porque veja bem, Jó passou por aquela situação, Jó na riqueza, possivelmente estava cercado de pessoas, nós já não sabemos o quanto, mas mostra-nos que na pobreza, na desgraça e com o enfermo, apenas 3 amigos saíram para procurar Jó. E nem fala de familiares, amigos. Mas também a Bíblia diz, e Deus fez com que os amigos e os familiares de Jó se lembrassem dele e o abençoassem e ofertassem na vida de Jó. E ele passou a ser homem mais próspero do que antes, teve em dobro tudo o que antes possuía. Deus trouxe a memória, Deus despertou a memória. Deus pode despertar a memória de pessoas. Quantas pessoas estão endividadas? Quantas pessoas estão aflitas?
aflitas. Aflitas com pagar a sua conta, aflitas com pagar os seus débitos, aflitas em cumprir os seus compromissos. Uma coisa é pagar dívidas, outra coisa é cumprir compromissos. Meus irmãos, quando nós administramos bem, nós pagamos compromissos, mas quando nós não administramos tão bem, nós pagamos dívidas. E a dívida aflige. Você pode não ser pobre, no seu sentido, você pode ter um salário alto, um salário muitíssimo bom, porém, não estar administrando bem os seus recursos, e você viverá o quê? A aflição. Você concorda comigo? A aflição do seu endividamento. Isto é pobreza. É esse espírito de pobreza, nesse aspecto, que nós temos que repreender. O espírito do endividamento. O espírito do endividamento que produz, no tipo de sociedade, na economia na qual estamos inseridos, um acharcamento, produz uma agiotagem, porque as dívidas bancárias, tal qual nós temos na nossa sociedade, são imorais. São agiotagem, que é manifestação de usura, bem disse, manifestação de usura. E isto aflige as pessoas. E, meus irmãos, estas coisas nós temos. Eu quero dizer uma coisa para você: a terra que Deus te deu é terra boa, terra que mana leite e mel. Mas nós estamos numa seca. Mesmo a terra sendo boa, nós estamos numa seca. Nós estamos num momento de aflição. E para fazer com que a chuva venha, para fazer com que a terra volte a ser irrigada, e por ser irrigada, volte a dar frutos, e nós possamos colher os frutos, e alcançar o que é prosperidade, e que não tenhamos carência de nada, que tenhamos, como diz o apóstolo Paulo, ampla suficiência, há de se orar como Elias, e há de se orar muito, porque Elias orou muito. Elias orou muito. Elias, para mandar vir fogo do céu, só deu uma palavra, mas para mandar vir água do céu, teve que orar 7 vezes, teve que orar, e 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 orar. Por quê? Porque mandar fogo é muito mais fácil, porque fogo é o que o pessoal merece, mas chuva não merece, merece seca. Então você tem que romper, você tem que abrir os céus, e nós temos que orar, e nós temos que clamar, sabe? Eu vou dizer uma coisa: Deus me perturbou. Aí dizer, o diabo me perturbou. Não, foi Deus mesmo. E a Deus seja a glória, porque Ele me perturbou. Deus me perturbou. Eu sou assim: se temos, temos; se não temos, não temos. Louvado seja o Senhor. Se vivemos, vivemos; se morremos, morremos; se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Às vezes, sempre a personalidade feminina é diferente da personalidade masculina. Então, Luiziana é mais consciente, como toda mulher é mais consciente, e ela vem aflita, e eu digo, calma,
Porque Deus é bom. Essa é a minha resposta sempre para a pobre coitada. Calma, porque Deus é bom. Deus nunca me decepcionou. Eu decepcionar a Deus é outra história, mas Deus nunca me decepcionou. No entanto, Deus me perturbou. Em grego sim existe a ideia de mendigar, a ideia de miséria absoluta. E tem até uma palavra interessante que é pitocos. Pitocos é uma palavra que significa mendigar, e é uma palavra que inclusive é usada em relação a Cristo, que Cristo mendigou a natureza humana. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele não tem a natureza humana. Você mendiga quando você não tem, mas a riqueza também é um conceito diferente. Nós temos a ideia de riqueza, a ideia latina de riqueza é opulência, é uma quantidade, é a conquista romana. Mas não, a ideia, até mesmo grega, de riqueza, e mais do que tudo, a ideia hebraica de riqueza. Sabe o que é? É ter bens, ter recursos, ter posses. E entenda bem, é ter o bastante, o suficiente. Se você tem o bastante, se você tem o suficiente, biblicamente, você entrou na categoria de rico. Graças a Deus que isso não vale para o imposto de renda. Não é que aí todo mundo ia virar rico, ia ser um problema. Mas a ideia é muito diferente dessa abastança, desse transbordar, e que inclusive é o que é pregado hoje na igreja. Você tem o bastante, tem o suficiente, tem uma coisa chamada satisfação, tem algo que é estar contente. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto de abundância como de escassez, mas eu continuo rico, aleluia. Com abundância sou rico, e mesmo em escassez continuo rico, porque eu tenho uma coisa que nem a escassez pode me roubar: o contentamento. Eu estou contente em Deus, e essa é uma postura moral, espiritual. Veja, isso é muito diferente da ganância. O próprio Eclesiastes nos fala que a sanguessuga tem duas filhas, dá, e coisas que jamais se satisfazem, como fogo queimando, jamais basta. É sempre mais e mais, e consome mais. Mas isso não tem a ver tanto em ter, tem a ver em consumir, em desperdiçar, porque há pessoas que não têm, porque têm o espírito do desperdício. Que o quê? Que a sanguessuga. E para não dizer que tem gente que é a sanguessuga. Não é verdade? Tem gente que é a própria sanguessuga. E nós que vivemos na nossa nação, a gente conhece uns tantos, que são verdadeiras sanguessugas. Nós precisamos enfrentar isso. Deixe-me dizer uma coisa sobre a palavra euporia. Não confunda com euforia. Euporia é a palavra grega para prosperidade. O equivalente da palavra salear, que é prosperar, que significa ter sucesso, a palavra hebraica. Mas euporia
é a palavra que significa prosperar, ser bem-sucedido. Ela vem da união da palavra eu. Eu é bem. E poros é passagem. Passagem. Prosperar é conseguir passar bem. Eu preciso conseguir passar bem. O caminho é apertado, mas eu vou prosperar nesse caminho, porque eu vou passar bem por esse caminho. Você pode dizer amém a isto? Eu vou passar bem por esse caminho. Então, nós precisamos enfrentar estas coisas. A Bíblia nos fala, e fala justamente aquele que consegue desfrutar. A Bíblia fala que a prosperidade é um dom de Deus. O ser bem-sucedido é um dom de Deus. Nós podemos ter esse dom na nossa vida. Mas sabe qual é um dos maiores princípios de ser próspero nas Sagradas Escrituras? Vem de Provérbios. Provérbios 11, 25 nos diz: a alma generosa prosperará. Meus irmãos, nós não temos que ter para sermos sovinas, nós temos que ter para sermos generosos. Nós temos que ser, como Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos que ser a bênção e nós temos que ser os abençoadores. E Deus colocou em meu coração um peso, e eu não quero me alargar nessa palavra, porque já está longa demais. Eu quero dizer isto: Deus colocou um peso no meu coração, de, tanto na minha vida particular, tomar atitudes que têm a ver com o meu futuro, administrar a minha vida, preparar a minha vida, para que saiba, eu posso ser um homem bom, eu posso ser um homem justo, eu posso ser um homem sábio, eu posso ser um homem correto, mas eu corro o risco de, sendo um homem pobre, mesmo que salve uma cidade inteira, ser esquecido. Não ser lembrado de ninguém. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo, porque até nisso Deus cuidará. Deus cuidará. Eu não posso reclamar de um futuro, se Pedro não pôde reclamar do seu futuro, quando Jesus disse, e eu não estou dizendo que esse será o meu futuro, eu estou dizendo o seguinte: se eu semear isso na minha vida, é isso que eu irei colher. Não é culpa de Deus, nem é culpa dos homens. Entenda bem, é minha culpa. É só a minha culpa. Não é culpa de Deus, não é culpa dos homens. E não fique com medo da chuva, tá? Acabei de ouvir uma coisa parecendo um trovão, e acho que algumas pessoas também escutaram, e agora quando a gente ouve isso, algumas pessoas ficam igual a sirene da prefeitura, ficam iguais, né? Evacue a área, corra e tudo mais. Não se preocupe, não se preocupe, nós temos a Arca de Noé, né? Então nós estamos seguros. Então, eu quero orar por você. Mas entenda bem, eu entendo que essa não é uma oração que é para se fazer num culto, e uma oração que eu faço agora e direi: espírito de miséria, espírito de endividamento, espírito, seja o espírito que for. Primeiro eu tenho que repreender mais assim, mentalidade. Porque o que nós temos que mudar é a nossa mentalidade. Estratégia, dá-nos estratégias. Mas uma coisa eu quero dizer a você, que tem que repreender também, a nível como quem está lutando para abrir os céus, para que chova e a tua terra venha a dar fruto, porque a tua terra é boa.
a tua terra mana leite e mel, mas ela tem que ser semeada, ela tem que ser arada, ela tem que ser cuidada e ela tem que receber chuva. Nós podemos até regar, mas precisa da chuva. E a chuva está vindo. Precisa da chuva. Vai ver que isso é um sinal profético. A gente tem que tomar no bom sentido tudo que acontece, né? Tomar por fé. Por quê? Porque nós temos que mudar. E eu sei que não é uma oração, não é um momento, não é uma hora só. Eu orei, agora tudo vai mudar. Não, tem coisa que ore, e ore muito, e ore até mudar. E é assim que tem que ser. E tome atitudes, gaste menos, guarde mais. Tome atitudes que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que são inconsequentes. Nós estamos fazendo coisas, estamos dizendo, não, Deus suprirá, Deus enviará, Deus fará, Deus cuidará. Sim, Deus fará tudo isso, mas façamos a nossa parte. Vamos pescar o nosso peixe e dentro da boca do peixe nós vamos tirar dinheiro da boca do peixe. O sobrenatural está ali. Como é que aquele dinheiro chegou ali? É outra coisa que eu glorifico a Deus, que Pedro não tirou da boca do peixe. Diz, como é que chegou aqui? Meu irmão, eu não sei como é que vai chegar. Eu só sei do seguinte, na hora que você pegar o peixe vai ter dinheiro. Então, eu preciso, você precisa, portas têm que ser abertas, empregos melhores têm que surgir, negócios melhores têm que aparecer, milagres têm que acontecer, coisas extraordinárias precisam acontecer na tua vida, na minha vida, e de uma vez por todas nós precisamos de bênção. E já somos abençoados, mas eu me atrevo a dizer, vamos ser mais abençoados. Vamos ser mais abençoados. Nós estamos querendo, e nós temos que mudar de lugar, nós vamos mudar de lugar. Haverá desafios financeiros, haverá várias coisas. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é que o povo da igreja seja abençoado. É que você, olha, se você ganhar pelo menos 3 vezes mais do que você ganha agora, e você é fiel no dízimo, em dízimo nós teremos 3 vezes mais de entrada, sem ter uma pessoa a mais. Mas a gente, se tiver mais pessoas, é melhor. Mas eu estou dizendo, se você, cada um de vocês, for 3 vezes abençoado, a igreja não vai ser abençoada? Se o seu dízimo, eu vou dizer uma coisa, eu tenho vontade de orar assim, não é que Deus aumente 3 vezes o seu salário, aumente 3 vezes o teu dízimo. Essa é uma oração interesseira, não é uma oração tão interessante, é interesseira. Mas se você é fiel e você é abençoado, obviamente a igreja é abençoada. A igreja não precisa de manipular, de ficar querendo convencer a pessoa, de querendo fazer isso. Não, é uma questão de fidelidade. A pessoa é fiel, a pessoa ama, ela é abençoada, a igreja é abençoada em consequência. Mas nós temos que acabar com isso. O teu futuro tem que ser um futuro bom. A tua velhice tem que ser uma velhice próspera. Eu espero em Cristo, esse é o meu desejo, que você tenha dinheiro suficiente para tudo, tanto no teu presente quanto no teu futuro. O futuro virá, nós envelheceremos. Eu faço votos que envelheçamos e envelheçamos bem, que possamos chegar com saúde, com vigor, com saúde de verdade, e que com recursos. O amanhã a Deus pertence, mas o presente pertence a você, porque a Bíblia diz, hoje é o dia que Deus nos deu. Então, o amanhã pertence a Deus, mas o presente é teu. E trabalhe no seu presente. Saiba que não importa se você tem esse tipo de profissão, aquele tipo de profissão, Deus pode te fazer prosperar. Deus pode te fazer ter abundância. Deus pode mudar a realidade, Deus pode abençoar a nossa nação, Deus pode abençoar a nossa vida, Deus pode abençoar a nossa igreja, mas temos que ter uma postura.
orar de uma maneira diferente e agir de uma forma diferente. Porque, meus irmãos, havia uma cidade pequena, atacada por um grande rei. Mas nela havia um homem pobre, porém sábio, que com a sua sabedoria salvou a cidade. Mas depois, ninguém mais se lembrou dele. A ingratidão é algo que existe nesse mundo. Eu saiba do seguinte: você não pode esperar reconhecimento e menos retribuição ou gratidão. Você tem que fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo. Mas também não dependa do reconhecimento, da gratidão e dos cuidados de outro. Vamos ser pessoas ricas no sentido, como disse Paulo. Paulo disse, estava na prisão. Ele disse: não necessito de nada. Tenho ampla suficiência, mas também não tinha grandes necessidades. Não tinha grandes necessidades. Paulo não precisava de dinheiro para viajar. Na cadeia você não precisa de dinheiro para viajar. Paulo precisava de dinheiro para se sustentar, porque no mundo romano, no tipo de prisão de Paulo, quem pagava a alimentação dele era ele. Quem pagava as necessidades dele era ele. E se ele não tivesse, que morra. Então, Deus supriu ao apóstolo Paulo. E ele disse: eu tenho ampla, eu tenho de sobra. E eu oro ao Senhor, que essa seja a palavra que você possa dizer a respeito da sua vida: eu tenho ampla suficiência. Eu não tenho dívidas. Eu não estou endividado. Eu tenho compromissos e não dívidas. Eu tenho tudo organizado. Que Deus nos dê essa bênção. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua saúde financeira. Eu quero orar pela minha saúde financeira. Eu quero orar para que você não seja simplesmente um homem sábio, mas pobre e esquecido. Entenda o seguinte: vale mais a pena ser pobre e sábio do que ser rico e tolo. Mas é melhor ser rico e sábio. Porque quem escreveu isso foi o rei Salomão. E o rei Salomão era rico e sábio. Era muito sábio e muito rico. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a vida de cada pessoa em tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça chover sobre essa terra que mana leite e mel das nossas vidas. Eu não sei o grau de dívida que alguém pode ter. Eu não sei o grau de dificuldade financeira que alguém esteja. Eu não sei, Senhor, do grau até mesmo de frustração que alguém possa estar vivendo. Mas eu sei do seguinte: nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos do Deus que diz a um pescador como Pedro: vá pescar, e da boca do peixe tire o dinheiro, e paga o teu e paga o meu. Senhor, Tu és o Deus que paga os Teus compromissos. Nós cremos nisso no Senhor, e eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor dê proventos aos Teus filhos, 3 vezes, 4 vezes, o que eles têm hoje em dia. Prospera-os de verdade. Faz com que eles tenham essa boa passagem. Mesmo que o caminho seja estreito, que eles passem bem pelo caminho. Eu te peço, Senhor, abençoa, ó Pai. Abençoa os Teus filhos. Abençoa cada um deles. Senhor, ajuda-nos a todos nós
a termos sabedoria para libertar vidas, até mesmo cidades, mas que também tenhamos sabedoria para cuidar de nossa própria vida. Não apenas abençoando a todos ao nosso redor, mas também trazendo bênção a nós próprios. É o que eu te peço, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Sei que ainda teremos que orar, e orar, e orar, e orar, mas o Senhor fará a chuva vir.